Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. 2020 depende de 2019. A preocupação em 2019 é trabalhar e poder entregar tudo aquilo que está prometido desde 2016 durante a campanha eleitoral. Esse que você ouviu aí foi o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, falando sobre as eleições do ano que vem, em uma entrevista do início do ano ao jornal Valor. Pois é, já tem corrida eleitoral sim em andamento nas principais cidades do país. E a partir de hoje a gente começa aqui no 15 Minutos uma série de 3 conversas que eu tive com o repórter Olavo Soares, aqui da Gazeta. Ele que traçou um cenário da corrida eleitoral pelas prefeituras nas 11 maiores capitais do país. Como eu disse, são 3 conversas e a primeira você acompanha hoje. A farra com dinheiro público beneficia suplentes de senadores em Brasília. Uma semana de mandato pode render sabe quanto? Algo como R$80 mil no bolso. Esse é outro tema aqui do podcast de hoje. E tem ainda uma conversa sobre o preço dos carros no Brasil. Será que tem carro realmente popular aqui no país? É a partir de agora e pelos próximos 15 minutos. Siqueira Campos foi deputado constituinte. Essa é a primeira vez que ele assume uma cadeira no Senado. Assumir o mandato por alguns meses ou mesmo alguns dias já pode render um bom dinheiro, sabe para quem? Para os suplentes de senadores lá em Brasília. O Lúcio Vaz é blogueiro, tem um blog na Gazeta do Povo e está com uma reportagem exatamente sobre isso, os suplentes de senadores. O Lúcio, tem um caso recente que eu queria começar por ele, né? Que, na verdade, é uma homenagem que é feita aí ao ex-governador do Tocantins, o Siqueira Campos, que aos 90 anos passa a ocupar uma vaga de titular lá no Senado Federal e já fatura de largada um bom dinheiro, né, Lúcio? Exatamente. O ex-governador foi, na verdade, o criador do estado do Tocantins. Ele batalhou por isso na Constituinte de 88 e conseguiu, depois foi governador, foi eleito governador. Então agora estão fazendo uma homenagem singela ao ex-governador, né, que era suplente do senador Eduardo Gomes, do Tocantins também, e eles então convocaram ele para, nesse período de julho, que o Congresso estará em recesso, inclusive, né, para assumir o mandato, né, como suplente. E vai receber, certamente, duas ajudas de custo, quando entra e quando sai. É o salário de um senador, R$33 mil. Essa coisa do suplente, aliás, é muito curiosa, né? Porque tem aí gente que coloca irmão, mulher, pai, filho, enfim, como suplente. Quando ainda tinha a questão aí das doações de empresas, né? Tinha suplentes que eram, na verdade, financiadores da campanha, muitas vezes também, através de empresas. É uma coisa meio discutível essa história do suplente no Senado, né, Lúcio? Olha, eu acho que não poderia existir isso. Eu acho que teria que ser como outros cargos, quer dizer, se o senador sai, ele tem que dar espaço para outro que disputou a eleição e que não foi eleito, ficou na segunda, terceira colocação. Mas não, o que acontece é que eles escolhem uma pessoa, normalmente são políticos inexpressivos, em fim de carreira, né, que não disputam nem deputado federal, nem estadual, não tem voto para isso, então vai para o Senado. Então ficam assim, tem meses no Senado, períodos, que chega a ter 10 suplentes no exercício do mandato. E realmente tinha muito esse tipo de coisa do financiador de campanha ganhar uma beira e assumir o mandato. Já aconteceu muito, já fiz muitas matérias sobre isso. Atualmente não tem tanto, são poucos, né? Mas tem a questão dos parentes. Nesse levantamento que a gente fez, né, que envolve um período maior, nós temos, por exemplo, a esposa do senador Eduardo Braga, Sandra Braga, que assumiu por 16 meses, quando ele deixou o cargo para ser ministro das Minas e Energia. E tem um outro senador, o Gilvan Borges, que abriu a vaga para o irmão, o Giovanni Borges. Isso foi em 2011. Né? Inclusive, o irmão dele fez um gasto enorme. Ele gastou, em valores atualizados, R$494 mil daquela verba para o exercício do mandato, gastou nesse período em que ele ficou de posse, né, do cargo. E teve também a situação do Ivo Cassol, senador Ivo Cassol, isso foi em 2018, que ele abriu a vaga para o pai, Hereditário Cassol, que foi um deputado federal e que hoje é realmente em fim de carreira. Eu estou vendo aqui também o levantamento, me chamou a atenção o caso aqui do suplente do senador Romero Jucá. Não, realmente esse aí foi o campeão, assim, de maior valor no menor tempo, né? O Virlander da Luz, do PMDB de Roraima,
Ele assumiu isso no dia 17 de maio de 2016 e ficou uma semana no cargo, né? Aí ele deu um azar, até porque o senador Jucá, né, que tinha saído do cargo, tinha assumido o Ministério do Planejamento, o governo Temer, e ele, em seguida, foi acusado, né, de ter interferido nas investigações da Lava Jato e acabou renunciando. Então, o seu suplente ficou só 7 dias no cargo, mas recebeu 75 mil, né? E ainda recebeu mais 8,4 mil de salário proporcional, né? E ainda deu uma gastadinha ali com passagens aéreas, gastou quase 11 mil reais com passagens aéreas, várias passagens no período de 7 dias, sendo que 5 delas foram para servidores dele do gabinete. Ô Lúcio, mais detalhes então lá na postagem no seu blog na Gazeta do Povo, certo? Certo. Um abraço, até a próxima. Um abraço. Ano que vem tem eleição, você sabe. Claro que isso já agita o mundo da política. Já tem mesmo corrida eleitoral em andamento? Olha, tem sim, em todas as cidades do país praticamente. O repórter Olavo Soares assina a reportagem aqui na Gazeta sobre esse assunto e conversa comigo agora aqui no 15 Minutos. Ô Olavo, todo mundo sabe que político gosta muito de eleição, né? E aí não tem essa dia muito cedo, não. Já tá há muito tempo o pessoal pensando na próxima. No caso, agora, eleição municipal de 2020. Nessa matéria que você assina na Gazeta, você dividiu aí as 11 principais cidades do país em 3 grupos. Vamos explicar um pouco como é que foi essa divisão que você fez em relação ao jogo eleitoral para 2020, Olavo? Oi, Márcio, pessoal, um prazer falar com vocês. A análise que a gente fez foi sobre 11 cidades, as 11 capitais estaduais mais populosas do Brasil, né? Todas que terão a eleição municipal no ano que vem para eleger prefeitos e vereadores. E aí eu mapeei o cenário dessas 11 cidades e eu identifiquei 3 grandes grupos, né? O primeiro grupo é o das cidades em que o atual prefeito já foi reeleito em 2016 e não pode concorrer à reeleição. Então são locais em que o cenário está aberto. O segundo grupo é o grupo em que o prefeito atual pode concorrer à reeleição e ele tem feito um bom mandato, então ele larga em favoritismo na eleição do ano que vem. E o terceiro grupo é o das cidades em que o prefeito pode concorrer à reeleição, mas a situação dele está delicada, né? Então foi esse cenário que eu fiz inicialmente. Bom, Olavo, vamos começar por esses grupos. Aí eu queria começar por esse em que as cidades onde o prefeito pode concorrer à eleição, mas não está assim em um grande momento no mandato, um desempenho que as pesquisas apontam. Exatamente, é um grupo de 4 cidades, entre elas São Paulo e Rio de Janeiro, as 2 maiores do Brasil. Em São Paulo, a gente tem o prefeito atual de São Paulo, é o Bruno Covas. Lembrando, o Bruno Covas ele não foi eleito para o cargo, o eleito em 2016 foi João Dória, que no ano passado renunciou para concorrer ao governo e ganhou. O Bruno Covas, ele então herdou o mandato e ele tem feito um governo muito contestado, inclusive por membros do seu próprio partido, membros do PSDB. Cabe destacar que o João Dória, ele não esconde a simpatia que ele tem pela Joyce Hasselmann, a deputada federal, que é do PSL, do partido do Bolsonaro, a Joyce que é líder do governo no Congresso, e o Dória, ele tem feito um jogo duplo, digamos assim, de tanto apoiar a candidatura do Bruno Covas em público, mas em privado também fomentar uma candidatura da Joyce. Então, assim, além de tudo, a gente sabe que o PT é historicamente forte em São Paulo, né? O PT, São Paulo é o berço do PT, e o PT vai, com tudo, tentar reconquistar a cidade. Pode ter uma candidatura inusitada, que é da ex-primeira-dama, a Ana Estela Haddad, a mulher do ex-prefeito, ex-ministro, ex-presidenciável Fernando Haddad. O Haddad seria o nome natural para concorrer, mas ele tem indicado que ele não quer concorrer, e a Ana Estela é cotada. No Rio de Janeiro, também é uma eleição aberta. O prefeito Marcelo Crivella, eleito em 2016, ele passou por um processo de impeachment recentemente, ele conseguiu derrubar, ele conseguiu superar o processo. Isso deu a ele uma sobrevida. Se a gente falasse no começo do ano, em fevereiro, em março, enfim, que o Crivella seria candidato à reeleição, isso seria quase uma loucura, digamos assim, diante de tantas notícias ruins que afligiam o Crivella. Desde que ele venceu o impeachment, ele voltou a se portar como candidato. E um fator que tem dado confiança ao Crivella é o fato de que o governador do Rio, o Wilson Witzel, não indicou quem ele vai apoiar no ano que vem. E quem fecha esse grupo das cidades em que o prefeito pode concorrer à reeleição, mas não está bem, são as cidades de Goiânia e Porto Alegre. Em Goiânia, o prefeito atual é o Willis Rezende. O Willis Rezende, ele tem 83 anos de idade. Então, a idade dele é um fator que dificulta imaginar que ele vai ter disposição para concorrer a mais um mandato. E a última cidade desse contexto é Porto Alegre, em que o atual prefeito Nelson Marquesan, do PSDB, recente pesquisa sobre a avaliação dele, indicou que o governo dele é reprovado por 85% dos moradores locais. Então, esse é o cenário que ele está trabalhando para tentar uma reeleição.
Essa foi a primeira parte da conversa que eu tive com o Olavo Soares sobre a eleição municipal de 2020. Amanhã, a segunda parte, na qual ele vai trazer um quadro sobre cidades onde os prefeitos devem tentar a reeleição e estão bem nas pesquisas de avaliação do mandato. Caso de Curitiba, por exemplo. Fusca 94, o sucessor do Fusca. Álcool e a gasolina. Carro popular. Tem isso hoje no Brasil, será? Eu convidei aqui no 15 Minutos o Renieri Trovão, que é editor de automóveis aqui da Gazeta, pra gente conversar sobre o assunto. Ô Trovão, tanto o carro não é mais considerado assim tão popular, né? Que o próprio mercado mudou o jeito de chamar os automóveis dessa linha, né, Trovão? Olá Márcio, olá ouvintes, é isso mesmo. Hoje não se usa mais o termo carro popular, o próprio mercado substituiu por carro de entrada, que são os carros mais acessíveis, né, do mercado, e não dá para dizer mais nem os mais baratos, porque os carros mais em conta hoje, eles estão na faixa de 30 mil reais. Se você fizer, eu fiz uma lista com os 10 carros mais em conta, mais acessíveis, e desses 10, só 3 ficaram abaixo de 40 mil reais. Ou seja, acessíveis é um termo aí meio discutível também. Também, na verdade não é tão acessível. Mas claro. Mas na verdade foge um pouquinho do poder de compra médio do brasileiro, né? Mas são os carros aí, entre aspas, mais baratos hoje no mercado. Agora, quando a gente fala de anos 90, aí esse termo carro popular fazia mais sentido, Trovão? Sim, fazia. O carro popular, na verdade o carro popular, o termo carro popular, ele foi criado pelo governo federal no início da década de 90, era um programa, era uma política de incentivo à produção industrial, à venda de carros, já que naquele período estava tendo uma transição, houve a abertura, né, para carros importados, a crise estava instalada no mercado, então foi usado, o governo federal usou desse programa justamente para alavancar as vendas, né? E aí, com isso, houve uma redução muito forte no IPI, e os carros populares eram denominados aqueles carros com motorização até 1.0, né, que não trazia quase nada, chamados carros pelados, que também ficou famosa essa expressão, né? Bem simples, não tinha quase nada de itens de série, o motor era um motor fraco, faltava fôlego para você subir uma ladeira, para fazer uma ultrapassagem, mas em compensação eram carros acessíveis, nesse caso daria para usar esse termo, para grande parte da população, tanto que as vendas naquele período deu um salto com esse programa, né, do governo, deu um salto de 70%. Na verdade, assim, não só, os carros de 1.0 representaram 70% das vendas, né? E aí, com isso, esse termo carro popular, essa expressão, né, carro popular, ela foi sendo usada justamente para identificar esses carros mais simples, seja na construção, seja na oferta de itens de série, na motorização. Vamos lembrar de fazer um exercício até, Trovão, de quais carros a gente está falando então dessa época, e até se daria para a gente pensar mais ou menos se esses carros custariam quanto hoje. Então, muita gente aí, o pessoal que tem mais de 30 anos vai lembrar bem desses modelos. O mais famoso, o carro popular do Brasil, é o Fusca. Naquela época a produção tinha sido paralisada, extinta, na verdade, no Brasil, e o governo Itamar Franco, em 1993 para 94, ele resgatou o Fusca, tanto o carro ficou conhecido como Fusca Itamar. E ele era um exemplo de carro popular, ele custava à época, com todos os incentivos, 6.700 cruzeiros real naquela época, né? Cruzeiro real um pouquinho antes do plano real. Também tínhamos o Corsa, o Chevrolet Corsa, o Volkswagen Gol 1000, também bem conhecido, aquele Gol quadradinho. O Fusca, o Gol, o Corsa, o Fiat Mille, temos o Fiat Mille também que era Uno Mille, né? Era Uno Mille, na verdade, era no Uno Mille, fez um grande sucesso naquela época e também custava nessa faixa. Esses carros que eu falei custavam na faixa entre 7.200 e 7.300. Mas hoje, sem plano de incentivo, custariam mais caro, com certeza. Então, eu fiz uma projeção, fazendo um cálculo de boteco, que a gente chama, né, aquela conta de boteco, aplicando a inflação baseada no índice INPC, né, que é o Índice Nacional de Preço do Consumidor, e fazendo um cálculo rápido, com um índice de 9,2 mais ou menos, eu constatei que esses carros que eram baratos na época, hoje custariam na faixa de 60 mil reais, certo? Colocando toda a inflação. É claro que você tem que levar em conta aí que se a gente abater o custo de produção, o custo de logística, o imposto naquela época, as alíquotas eram diferentes, enfim, é claro que os carros hoje custariam bem menos do que esses 60 mil.
Mas se a gente considerar que em termos do que o carro oferecia, construção, dá mais ou menos uma ideia de que são muito parecidos do que os carros populares, aliás, os carros mais em conta hoje. Os de entrada. Os carros de entrada hoje no mercado, porque também, se você pegar o Cherokee, se você pegar o Renault Kwid, eles são carros também com uma oferta baixa, né, de equipamentos, com exceção de um ou outro que oferece um pouquinho mais de segurança, porque a própria legislação brasileira, ela forçou que os carros tivessem uma melhor construção, tivessem equipamentos de segurança. Então, com o tempo, esses carros acabaram se tornando bem mais seguros do que eram na década de 90. Trovão, obrigado, até a próxima. Obrigado, Márcio, um grande abraço. Esse foi mais um episódio, o número 21 do 15 Minutos, nosso podcast diário gravado no estúdio da Gazeta do Povo, em Curitiba. Eu sempre lembro que você pode ter muito mais informação assinando a Gazeta do Povo, então não esqueça de assinar. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!